Olá, estou de volta com o Arena ao Presente, um programa onde o esporte tem voz e vez. Eu e o meu colega Gustavo da Cunha estamos recebendo hoje o pessoal do badminton de Marechal Cândido Rondon. O Leandro, que já é de casa, vice-presidente da Arbad, também a Mirella e o João Vitor, que são atletas de destaque da modalidade, e o Alan, que é o técnico, né, está à frente de toda a galerinha aí, o treinador. Gustavo, satisfação receber o pessoal mais uma vez, o pessoal do badminton sempre por aqui, e é sempre muito bom tê-los também para falar dessa modalidade que é bastante destacada em Marechal e leva o nome de Marechal para muitos cenários esportivos Brasil afora. Isso mesmo, Ana, tudo bem? O badminton, não à toa, tem uma galera aqui no nosso estúdio, né, para falar, porque são muitos atletas e muitos destaques, né, envolvidos aí nas competições, não apenas regionais, mas já a nível nacional, né, o que é muito legal, porque leva o nome da nossa cidade aí aos grandes centros, né, São Paulo, Curitiba, o pessoal da Arbad está sempre lá participando e trazendo medalhas, o que é muito interessante e mostra o compromisso que essa modalidade tem com a cidade e a qualidade do badminton jogado aqui em Marechal Rondon. Alan, é uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui, então seja muito bem-vindo. Ana, Gustavo, obrigado. Pessoal aí que aceitou o convite, é uma satisfação estar aqui novamente falando da nossa modalidade, que vem ano após ano crescendo e tendo ainda mais destaque, tanto no cenário estadual quanto no cenário nacional. Leandro, hoje vamos falar de badminton. Seja bem-vindo. Oi, Ana, tudo bem? Pessoal da mesa, obrigado pelo convite mais uma vez. A gente fica muito à vontade ao falar do badminton, né? A gente conhece um pouco da história, tudo que já rolou, tudo que ainda almejamos. Vamos conversar um pouquinho aqui para deixar o público de casa aí com mais informações. Mirella, uma satisfação recebê-la, da mesma forma, João Vitor, vocês que são representantes desses número grandioso de atletas dessa modalidade. Então, é uma satisfação tê-los aqui no presente. Obrigado, igualmente. Obrigado pelo convite também. Lembrando que a Arena Presente tem o oferecimento da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, de Marechal Cândido Rondon. Leandro, falávamos há pouco, você como vice-presidente aqui, ano passa, foi ano, e Arbad realmente teve uma evolução, já estamos aí prestes a comemorar 8 anos de atividade em Marechal e vai ter uma programação especial. Vai sim, vamos ter uma programação alusiva aos 8 anos da Arbad, né? O badminton, eu falo assim, em Marechal, com objetivo de expansão, ele começou em 2016, na verdade, né? Lá no Colégio Heron Domingues, com total apoio do nosso diretor, o Edson Stroparo, que até hoje ainda continua na direção e continua nos apoiando muito, dando-se uma base muito forte, muito sólida, já naqueles momentos iniciais lá do badminton, onde praticamente ninguém conhecia o que era. Às vezes você falava assim, o que é badminton? Você ia conversar com o empresário, é de comer isso aí? É uma comida? Enfim, a gente tinha que ouvir esse tipo de situação. Eu acredito que hoje nós conseguimos, né, Alan, já reverter uma série de situações em relação a isso. Mas a base eu acho que foi muito bem feita. A base foi muito bem feita e assim, os resultados estão aí. O Alan e o Gustavo citam bem dos nossos destaques a nível de rendimento, mas o nosso forte não é esse ano. O nosso forte são as nossas escolinhas. Tá? Nós temos uma estimativa de até o final do ano, agora a gente está atendendo quase 500 crianças. É uma estimativa que nós temos em 13 escolinhas, 13 locais de trabalho. Eu desafio as demais modalidades que mostrem que dentro de Marechal tem 13 escolinhas funcionando com uma atividade como o badminton. Então depois que a gente comenta um pouquinho mais também da nossa programação toda, mas acho que para a introdução fica legal essa parte aí. Alan, você também aí sempre envolvido, treinando esse pessoal, né, a base. Ninguém chega onde chega sem ter a base. Então também você está há tanto tempo aí à frente do pessoal e vendo, hoje a gente vê o pessoal já, né, aquela sementinha que foi plantada lá em 2016, realmente rendendo muitos frutos para a modalidade e para o nosso município. Isso com toda certeza, né? Eu falo assim, o Leandro foi o cara que abriu as portas, né? Eu, enquanto acadêmico, por convite do Leandro, que ele ia fazer um festival com as crianças, que hoje tornou o nosso municipal, né? Lá com o Heron, foi onde que eu conheci o badminton. A gente foi galgando espaço, foi desenvolvendo as atividades, aos pouquinhos, do Heron foi Paulo Freire, foi começando o Martin, foi começando o Cristo Rei, e expandiu para mais outras escolas aí dentro do município. Hoje, como o Leandro bem frisou, nosso forte não é o alto rendimento, nosso forte sim as escolinhas, né? Quase
500 crianças atendidas no município, isso é um número fantástico, né? E é como o Leandro falou, a gente vem almejando ter essa expansão, atender com qualidade essas crianças para que eles vivenciem ainda mais o nosso esporte e quem sabe cheguem aí onde que a Mirella e o João já chegaram nos nacionais, conquistando medalhas, sendo número 1 dos rankings a nível estadual, e isso é muito importante. E para chegar nesse nível que eles estão hoje, né, Alan, com certeza não é do dia para a noite, né? E você como treinador hoje do badminton, você falou que era acadêmico do Leandro e foi lá para conhecer a modalidade, né? Isso é algo que na época imagino que tenha sido uma surpresa para você, que era um jogador de futebol, eu lembro muito bem, jogava os amadores aí, e como acadêmico acabou aparecendo lá no ginásio e viu a peteca voando ali, né? Como foi essa mudança, né, na sua vida aí, esse pensamento? Imagino que, claro, formado em educação física, mas certamente quando entrou na faculdade não imaginava que seria 8 anos, 7 anos depois, professor de badminton. Exatamente, assim, Gustavo, eu falo, o Leandro foi um divisor ali, né? Eu gostava, jogava muito futsal, jogava os amadores, campeonato municipal de futsal, tudo ali. E quando fui lá, falei, poxa, sou acadêmico, preciso de horas, né? A gente sempre fala, precisa de horas. O Leandro falou numa modalidade nova, por que não conhecer, né? Fui com alguns colegas, né, Leandro? Acho que foram uns 10 acadêmicos lá. E o Leandro deixou as portas abertas. Olha, pessoal, os treinos acontecem tal e tal os dias, vocês são bem-vindos para retornar. Eu achei muito legal, o esporte dinâmico, rápido, e foi ali que eu acabei voltando e me animando com as atividades. O Leandro ensinando, né, sendo o mentor ali, mais à frente, depois de um período, né, o Leandro acabei assumindo a escolinha lá e a gente continuou o trabalho que foi conhecido, mas não almejava ou não imaginava, né, que lá, enquanto acadêmico, uma modalidade totalmente desconhecida na época chegaria onde nós estamos chegando hoje, né? Atualmente sendo pelo 2º ano consecutivo a número 1 do estado do Paraná. Então isso é muito gratificante mesmo. Isso é uma trajetória de ser hoje referência estadual, né, Leandro? Mas lá no começo era um grupinho de atletas ali que estava participando mesmo, né? Longe de conquistar medalhas nas primeiras competições, e você sempre destaca o professor de Toledo, né? Que foi um mentor, mas também um grande ensinador, um grande mestre. Até para você, né? Você que era árbitro de futebol, apesar de ter a ideia do badminton, mas também não era um atleta de badminton para poder ensinar as crianças, né? Então foram vários cursos, várias aulas experimentais. Eu lembro lá no Heron Domingues, sábado de manhã sempre tinha muita gente lá para aprender, e hoje já não é para aprender, está ensinando também, né? Sim, o Valdecir, né, que é o professor de Toledo, sempre foi um verdadeiro mentor para nós, né? E assim, aprendi muito com ele, um cara fantástico, um cara sensacional, um coraçãozão aberto, humano, sempre ajudando a gente. Lembrando um pouquinho mais da história, talvez, que seria legal comentar, eu comento dessa base. A base nossa foi muito bem feita. Nós tivemos em 2016, antes ainda da fundação da associação, Alan, vários eventos. Nós fizemos dar cursos para professores de educação física, quase 50 professores, antes de ter associação. Sim. 50 professores de 10 cidades diferentes, aprendendo badminton. Nós fizemos lá Nós tivemos a visita do técnico da seleção brasileira. Naquele momento já o técnico da seleção brasileira veio lá, nos ajudou, nos incentivou por muito meio também. Do Valdecir, né? Por meio também do Valdecir. Tivemos lá um concurso das logomarcas, criamos lá no Heron um concurso da logomarca do Heron. Qual foi? Fizemos um trabalho fantástico lá com os professores de arte, também muito bem desenvolvido. Nós tivemos também curso, Alan, não sei se tu lembra, o Nilmar trabalhou um curso só com professores do município de educação física. Enfim, são vários eventos que eu digo assim, criou um alicerce legal, criou uma força, uma sustentação, que logo depois veio a Arbed, e assim, aí a evolução só continuou e cresceu. E chegou hoje no João e na Mirella aí, né? A gente falou que a escolinha, claro, que é assim, a base, talvez o mais importante, como são todas as escolinhas do município, né? A gente pega do basquete, do futsal, a ideia é mais ou menos a mesma, voleibol também, as lutas e tudo mais. Mas não dá para deixar de valorizar as grandes conquistas, né, Alan? E aqui o João e a Mirella, que eles pudessem falar um pouco também, né, Ana, sobre esse início aí, um esporte que, imagino, quando vocês eram crianças, também pensavam em praticar, e hoje são referências estaduais aí, né, João? Sim, eu conheci o badminton no Martin Luther, eu jogava futsal,
E no meio da aula, tinha aula de educação física, e chegou um professor, né, não era o Alan, era um outro professor que trabalhava com ele junto, e ele me apresentou o badminton na aula de educação física. Eu vi um esporte totalmente diferente, nunca tinha ouvido falar, nem vi, e comecei por lá, né. Eu não gostava muito, mas esse professor foi me incentivando cada vez mais a treinar, até que eu fui chamado para o rendimento dele. Aí eu comecei a treinar, aí depois de um tempo o Chapla me chamou para treinar no rendimento, né, na UniOeste, e foi aí que começou tudo, né. Logo 3 anos de treino, desde que eu comecei na escolinha, ganhei meu primeiro campeonato estadual. Nossa, foi uma emoção, chorei. Chapa junto comigo, lembra, ainda me abraçou. Francisco Beltrão. Francisco Beltrão, última etapa do estadual e meu primeiro campeonato, né. Foi muito emocionante e guardado bem na memória esse momento. Essas conquistas, né? Só um pouquinho, Leandro, desculpa. Medalha, isso deixa cada vez uma motivação a mais, né? Para tentar treinar, evoluir, se dedicar cada vez mais, né, João? Isso. Se rendeu, enfim, ao Não badminton, né? gostava Pra quem muito, não foi gostava legal, muito, né? Era do futsal, né? E depois disso, descobri que era o badminton que eu queria fazer. Assim como 99% dos Sim. meninos, né? O negócio é a bola no pé, né? Exato. Você Isso é que verdade. Tudo começa por ali, aí depois vai, né? por aí. Todo mundo tomando outros rumos. Sim. E a Mirella, como é que foi que o badminton entrou na sua vida? Nossa, em 2019 eu treinava tudo de um pouco. Eu treinava vôlei, fazia badminton, fazia dança. Aí meu irmão fazia badminton. Então, tipo, ele já era do rendimento lá de um outro professor que me chamou pro rendimento também, né? Aí, tipo... Ô, gente, pode falar quem é esse professor? Tô até curioso pra saber. É o Quem é mesmo o ou não? professor? Deve ser o mesmo, então. Quem é o professor? Quem que é o professor? O Juan Canitz, ele dava treino pro meu irmão. Grande Juan Aí, Canitz. eu gostava Ah, muito que de jogar legal, com ele mano. na rua, essas coisas. Daí a gente brincava, assim. Aí, em 2019, ele me chamou pro rendimento também. Só que eu nem aproveitei tanto, porque logo depois ele se mudou e veio a pandemia. Aí eu tinha parado de treinar. Aí eu voltei em 2022, lá no Heron, que uma vez eu mandei uma mensagem no Instagram do Chapla, né, pedindo se eu podia treinar lá. Aí ele falou, vem aí, não sei o que. Aí eu fui e eu comecei na metade de 2022, aí no finalzinho de 2022 eu já fui chamada para alto rendimento daí, do Chapla, lá na UniOeste. E como é que funciona esse treinamento do alto rendimento? Tem que treinar todo dia? Como é que é isso? A gente treina 6 vezes na semana, né? De segunda ao sábado, daí a gente treina à noite, é um treino bem diferente, ele é mais complexo, tem muitas coisas diferentes do básico lá. Isso é verdade. E para ter esses treinos mais complexos e tudo mais, né? Para conseguir continuar com essa evolução dos atletas, né? Você também participando de muitos congressos, Bastante coisa. cursos, né? Recentemente você esteve em um também, né? Queria que você falasse a respeito dessa necessidade como treinador, né? Você que não era que está sendo também, né? À medida que ele se desenvolve, você como professor também precisa evoluir, né? Então esse tipo de curso, de congresso, fora das competições que você já viaja bastante, tem que viajar ainda sozinho às vezes para aprender, né? Até ontem eu comentava com eles, né, que um acaba puxando o outro, né? Eu falei ontem à noite deles sobre a questão de nível, né? Eu falei, gente, vocês estão num nível que eu também preciso me aperfeiçoar para que agora que vocês chegaram aqui, eu possa estar aqui e vocês subirem mais um pouco, né? Então foi mais ou menos nessa toada. Hoje eu tenho 3 cursos específicos do badminton, né? Que é um é o Shoot All Time, que é trabalho com crianças, iniciação, e outros 2 que são voltados já para rendimento, né? Que é o Coach nível 1 e o Coach nível 2. E agora, recentemente, na semana passada, eu retornei no domingo, cheguei segunda-feira, na verdade, aqui em Marechal. Eu participei de uma semana de treinamento com a Seleção Brasileira Adulta, né? Fiquei uma semana imerso lá em São Paulo, em Piracicaba, com o técnico da Seleção Brasileira Adulta. Então foi uma semana assim, de aprendizado fantástica, né? O resumo assim, você tá lá vendo o mais alto nível de badminton a nível brasileiro, é surreal. Ver a Juliana Viana, que é a nossa atleta olímpica, que participou nos Jogos Olímpicos de Paris ano passado, treinando lá, passando treino para eles, porque a gente não só observou, não só fez anotação, mas nós também pudemos contribuir, eu e mais alguns outros colegas técnicos, né, de todo o Brasil, nós estávamos em 10, 12, se eu não me engano, passando os treinos para eles também, vendo como é a diferença de passar um treino
numa base para passar um treino de realmente de um alto rendimento, de um alto nível olímpico, né? Exatamente, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer um mini jogo com a Juliana, então isso fica muito marcado na memória, porque são oportunidades e crescimento pessoal e também Sim. profissional, né? Isso faz com que logo a gente aumente o nível deles e dê mais um salto de qualidade para os treinamentos e também, quem sabe, né, como consequência, os resultados. Legal isso, né, Leandro? Imagino que seja um motivo de orgulho para você também, né, como professor de Educação Física, o cara que iniciou toda essa história, né, essa ideia do badminton aqui em Marechal Rondon, ver personagens como o Alan hoje, tirando o lado dos atletas, mas o lado pessoal dele e profissional também sendo trabalhado e melhorado cada vez mais, né? É um orgulho, a gente ensinou bem o menino. Não, mas o Alan sempre foi uma pessoa muito dedicada, sempre uma pessoa bastante focada no que ele quer. Já era assim quando jogava, ele era meio chato quando jogava. Eu precisava do jogo dele. Ainda é. Mas, A sinceridade. A sinceridade. Momento sinceridade. Depois vem a dura no treino. Vai ter troco. mas enfim, e hoje ele participando desses eventos, por exemplo, estava com a seleção brasileira. Cara, que técnico de modalidade não gostaria de estar hoje com uma seleção brasileira imerso uma semana, aprendendo, desenvolvendo, cria uns links aqui, cria um contato aqui, fica uma porta aberta com o técnico da seleção, né? Falava lá com o técnico da seleção, em particular, gente, olha que grandiosidade isso. E outra coisa que o nosso projeto tem diferenciado é a genuinidade rondonense. Nossos atletas não têm atleta de fora, nós atletas tudo aqui. Os resultados que vem é a galera daqui, é das nossas escolinhas que teve no Jean antes, que foi pro Martin, que foi lá, a escolinha, participou da escolinha do Heron, enfim, participou da escolinha e hoje sim está dando resultado. Então, assim, novamente frisando a questão das escolinhas. Mas o Alan, assim, acho que o trabalho está bem entregue, né, pessoal? Não. Mas não dá para dar muita moral, porque senão ele já começa a deitar. E assim, esse é um trabalho um pouquinho da diretoria, Ana e Gustavo, assim, a gente tenta ajudar da melhor forma para que ele se preocupe com o quê? Os atletas. Entra dentro de quadra, faz o seu melhor. O que o Alan precisa, às vezes, um suporte, enfim, a gente tenta dar um suporte para ele, porque para ele fazer o melhor que ele pode também, o que ele consegue. Então, tecnicamente, até a Arbed acho que ajudou, né, ela também, a saída para, obviamente, tinha que ajudar mesmo, Sim. né, a saída para São Paulo, que são custos, enfim, de deslocamentos, ou custos de estadia, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo, com muitos objetivos ainda, Ana e Gustavo, com muitos objetivos. Onde é que vocês querem chegar? Nós carecemos hoje de um local específico para o badminton. Nós carecemos. E com essa demanda que nós estamos tendo de criança hoje em todas as nossas escolinhas, só vai crescer. Eu falei antes, estimativa até o final do ano 500 crianças, mas para o ano que vem já vira 550, já vira 600, porque é uma demanda que só vai crescendo. Né? Queremos também, por que não, sediar aqui eventos em nível nacional. Já sediamos aqui Copa Oeste, já sediamos aqui estaduais, com sempre cortesia, com orgulho, com organização, que as pessoas saem falando, nossa, muito bom, parabéns pelo trabalho de vocês. Então, assim, queremos ter, sim, atletas em nível olímpico. Hoje, os nossos atletas no badminton estão começando muito cedo, Ana. Eles estão começando, hoje o mais novo, 7 anos. 6 anos. Então, imagina o atleta com 6 anos iniciando. Lógico, de uma forma lúdica, com um professor que sabe ensinar. Mas daqui a 10 anos, onde que ele vai poder estar? Então, assim, o nosso sonho ainda, nós temos vários ainda para conquistar. Que legal isso, né? E eu acho que tem que ser assim, não dá para achar que está tudo bom, né, Leandro e Alan? Acho que tem que sempre pensar em buscar o mais melhor e é isso que vocês realmente mostram na prática. E para chegar com essa estrutura toda, precisa também de parceiros, de contribuições e tudo isso, né? Até para a questão de alunos, a maioria recebe o material ali, a raquete, a peteca, né, o uniforme, talvez, não sei como funciona exatamente a questão de adquirir o uniforme de treino ou não, ou se ganha do projeto, né, mas para conseguir expandir cada vez mais, precisa também do apoio das escolas. Falou em 13 núcleos, praticamente todas as escolas de Marechal Rondon tem uma escolinha lá. Claro que você também não dá conta de tudo, né? Tem professores uma aí. Equipe bem grande por trás. trás. Que você falasse da importância desse pessoal também e como funciona para tentar expandir cada vez mais, né? A conversa com diretores de escolas, essa situação toda, porque sem eles e sem o espaço deles, né? Nos ginásios ali,
já falou que Não conseguiríamos tem a atender. dificuldade de ter um local específico para o badminton, né? Mas essa junção de fatores aí para continuar fazendo a modalidade crescer, né? Isso com certeza, Gustavo. O Leandro bem lembrou, né? Nós começamos um projeto piloto lá no ano de 2019 no Colégio Jean Piaget, que estão aqui pertinho, né? Minha escola na infância. Que legal. Aqui pertinho foi o projeto piloto que nós, pela associação, viabilizamos, né? Naquele momento, o professor Nilmar atendia ali, a gente, pela associação, entrou ali. E com o passar do tempo a Secretaria de Educação viu com bons olhos o projeto. E logo nesse ano a gente conseguiu ampliar para outros 2 centros, que era o Bento e o Antônio Hockenbach. Então nós começamos com 3 escolinhas dentro da parte municipal com a parceria com a Secretaria de Educação, com a então secretária Márcia, né? Então foi ali que deu esse boom, né? Já tinha lá o projeto no Heron Domingues, que a gente atendia pela associação, tinha o projeto lá no Paulo Freire, o Martin e o Cristo Reis já estavam desenvolvendo. Então naquele momento nós tínhamos 6 núcleos dentro da cidade, né? E com o passar do tempo, a pedido do próximo secretário, que foi o Fernando, a gente foi ampliando. Hoje, nós lá no Antônio Hockenbach já atendemos 2 turmas, então o pessoal sai do 5º ano, mas vai para o Frentino. Então, como lá no Frentino não tem o ginásio, o espaço, a gente atende essa galera do Frentino lá no Antônio Hockenbach. Sim. Então, por ali, só lá nós estamos atendendo quase 50 crianças, né? Então, num núcleo de uma escolinha municipal. E foi expandindo. Hoje nós temos o Érico Veríssimo, tem o 25 de julho e o Ana Paula. E nós estamos aguardando, né, a nova escola lá no Boa Vista ficar pronta e nós já vamos iniciar lá. Somente lá nós temos a expectativa de atender 100 crianças. Nossa. Porque todas as turmas vão estar englobadas no projeto. Então, dessa forma a gente foi expandindo e como consequência, no início era eu, o Leandro, o Canitz, né, o professor Nilmar, que já foram, né, o Juan seguiu a vida como arbitragem, né, em Santa Catarina, o Nilmar foi para outra área da educação física, né, e com isso surgiu alguns acadêmicos, fomos buscando lá e atualmente nós temos uma equipe formada por mais 3 professores e 2 estagiários. Então é uma equipe bem grande, assim, para dar conta de tudo, né? Essa é uma devolutiva que a gente cobra do Chapla. Ele nem tinha voltado ainda. Chapla, quando é que vai passar isso, repassar para os professores das nossas escolinhas? Nem Foi, cheguei, não foi? Ele não tinha nem chegado. O Demar já deu no meio dele já. Então, assim, realmente, tem que ter a devolutiva. Assim, essas pessoas também, elas têm que estar motivadas, elas têm que saber o que elas estão fazendo, enfim, estar bem instruídas para dar uma qualidade no atendimento das nossos atletas. Hoje, desses 2 professores, desses 4 professores lá, todos têm o COPE, o Shuttle Time, que é para trabalhar com as escolinhas. Essa formação nós fizemos ano passado com um professor do Rio Grande do Sul. E 2 deles já tem o coach nível 1, então, que é para trabalhar com especialização. Então, essa formação vem contínua, nossa, oferecendo e proporcionando. E, claro, que tem as contrapartidas, né? A gente vai buscar conhecimento, mas também vem e repassa para os nossos professores para que a gente tenha uma luz e a qualidade de atendimento, de dinâmicas aumente cada vez mais dentro das escolinhas para chegar aí no rendimento e se tornar mais fácil de trabalhar, né? Leandro, desse número né, são centenas de alunos, né, treinando, o número do pessoal que está no alto rendimento é um pouco menor. Qual que é o número hoje de pessoal que treina no alto rendimento? Talvez o Alan pudesse explicar melhor, mas são 20, né, Alan? São 20 atletas no alto rendimento. Então é um público muito seleto. Então hoje, lá do Heron, por exemplo, onde eu acompanho mais a escolinha, eles ficam malucos assim, professor, eu quero chegar no alto rendimento. Faz, treina. Só tem essa frase, treina e treina, porque assim eles são vistos como os heróis hoje para quem está começando. Pensa esse menininho de 6 anos, Alan, e aí ele vê o Batistella jogando, por exemplo, cara, fala, né, brilha os olhos, fala assim, nossa, o cara está indo para São Paulo, o cara está indo para Minas Gerais, sei lá para onde, está representando a equipe. Então assim, é uma luta ferrenha assim deles, mas eles sabem, brilha os olhinhos, brilha os olhos. Mas assim, tem que fazer por onde, né, Gustavo? O esporte, todo mundo sabe, nada é fácil. Nada é fácil. Assim como na vida também. A vida não é fácil, não. A vida exige muitas superações, exige muito treino, exige muitas situações para você se dar bem. Dedicação. Saber da Mirella e
do João, como é que é isso, né? Por exemplo, ser o espelho, ser inspiração para esse pessoal que está começando, e como o Leandro muito bem frisou, muitas vezes está lá olhando e fala, quero chegar aí, quero, né, sonha em realmente conquistar muita coisa na modalidade. Como é que é? Eles vêm, eles falam para vocês, eles pedem dica, como é que é isso? Então, teve uma situação em Paranavaí, num campeonato estadual, onde eu estava jogando. Logo após o meu jogo, várias crianças se reuniram, acho que eram umas 5 ou 6 por aí, pedindo autógrafo, dica de jogo. Olha Chegaram só! até a pedir autógrafo. Eu não tinha participado de muitos campeonatos nacionais, né? Os que eu fui não trouxe muito resultado, mas como eles nos admiram, é uma forma de inspiração para nós mesmos também. Que legal! Para nos incentivar a jogar mais, a treinar mais e ajudar essas crianças também no futuro a se tornar um de nós também, né? Que bacana. É muito gratificante ver eles, tipo, como que eles enxergam a gente, tudo é muito legal. E como é que teve alguma situação inusitada no teu caso, Mirella? Ah, tipo, às vezes quando eu vou na UniOeste lá e, tipo, eu vejo lá, ajudo alguma coisa e eles veem que deu certo e, tipo, eles ficam muito felizes, é muito legal isso. Ver que você pode estar ajudando eles também. Eles falam muito da UniOeste, né, esse complemento do alto rendimento, né? Em 2019 nós iniciamos na UniOeste esse projeto de rendimento. Após a pandemia, teve ainda mais 1 ano e meio que nós mantivemos esse projeto funcionando dessa mesma forma, mas devido a todo esse aumento, o que aconteceu? A nossa base aumentou. E como consequência, eles também precisariam de uma dinâmica diferente de treino. Então, desde o ano passado, eles iniciaram, junto com a parceria da Prefeitura com o Colégio Cristo Rei, a gente a proporcionar para eles treinarem as 6 vezes na semana. E daí agora sim, esse projeto da UniOeste, ele é uma formação, a formação esportiva. É um grupo um pouquinho maior, de quase 40 alunos que participam lá, que desde os 6 aninhos até o pessoal ali dos 15, 16 anos, que vem sendo preparados para que, quem sabe, um dia ali possam chegar nesse grupo do alto rendimento que nós temos treinando à noite todos os dias, né? Então foi indo dessa forma e as escolinhas aumentaram, mas nós também aumentamos a qualidade dos treinamentos e proporcionamos novos grupos ali para que eles possam desenvolver ainda mais. Essa formação, né, digamos, seria um intermediário, né, Gustavo? Seria a nossa base. É o pré-rendimento. Isso, exatamente. Aí tem esse pilar aqui que é a formação, tipo assim, cara, você está sendo visto, você está sendo olhado. Então é muito legal ver o empenho deles também, sabe? Para o quê? Para chegar no nível top das galáxias. E assim, esses níveis, a gente está falando, nesse caso, a nível municipal, aqui dentro da própria Airbed, né, Alan? Mas claro que o João e a Mirella, quando vão para competições estaduais, eles também já estão num excelente nível, né? Já são... Estão na prateleira de cima. Mas aí a questão nacional já muda um pouquinho, porque aí você está enfrentando atletas ou iguais ou até melhores no ranking nesse momento, né? E aí depois a seleção brasileira, sonho de tudo isso, né? Então eles estão num processo ainda, e é uma idade muito difícil e decisiva, né? Decisiva, saber para onde eles vão, né, Alan? Se eles vão continuar conquistando esses títulos aí estaduais, nacionais, para quem sabe chegar nessa seleção brasileira que você esteve lá e abrir uma porta, né? Quem sabe um sonho olímpico, como destacou o Leandro aí, né? E se não for com eles, talvez outros atletas que estão vindo por aí. Então tem que deixar essa marca, assim, essa chance, essa possibilidade, a chama acesa. Se não for com o João ou com a Mirella, quem sabe possa ser, né? Mas para quem está vindo lá atrás, isso aí, e saber que aqui eles estão no nível de cima da prateleira, tem muitos degraus ainda para avançar, né? Isso eu vejo muito claramente, né? Até comentando com outro professor, amigo meu, falava, nossa, eu tô vendo eles a nível nacional muito que era lá atrás no nível estadual. No nível estadual a gente ia degrauzinho, eu brinquei antes o patinho feio, né? Porque nós íamos lá, não tinha quase resultados, mas nós sempre trouxemos medalha, né? Desde a nossa primeira participação. Então, íamos lá, tínhamos dificuldade, trazia 2, 5, 10 medalhas, meu Deus do céu. Hoje eu passei a semana, cheguei e falei, vocês sabem qual que é a meta desse estadual? Vamos. Falei, quero ver 30 medalhas, só de vocês, tá? Porque fora a galerinha da formação. Uhum. Então, a gente vai aumentando o sarrafo e lá fora a gente vê que é muito parecida essa construção. Sim. Hoje falamos, né, da segunda etapa, onde o João foi campeão da categoria 19, a Mirella teve 2 medalhas de terceiro lugar dentro das duplas, que foram da dupla, né, e da simples, que foi fantástico.
Mas hoje, já a nível nacional, nós estamos em 10º. Ficamos em 10º lugar do ranking de clubes daquela etapa. Então, a gente vem galgando espaço, vem equilibrando. E eu falei para eles, gente, detalhes fazem diferença. Se nós tivéssemos conquistado uma medalha de ouro a mais, nós já íamos para 6º. Com mais uma, ia estar lá entre os 4, 5º entidades. Claro que tem algumas equipes, né? Eu cito o Clube Paulistano, a Miratos do Rio de Janeiro, tem outros clubes ali de São Paulo que são muito competitivos, muito fortes. Mas a gente pega esses resultados, a gente está conseguindo equilibrar e não está distante desse pessoal. Então, dar um novo salto, já quem sabe é o suficiente para a gente estar entre os 6, entre os 5 a nível nacional. E isso é muito legal, muito gratificante ver que eles conseguiram buscar esse espaço, né? Como a gente era o patinho feio, né? Eu falava com eles até ano passado nos estaduais, a gente era nos nacionais, ninguém conhecia nós. Então, aos pouquinhos, a gente vai indo lá, o pessoal fala, nossa, é o pessoal de Marechal, tal, não sei o quê. A galera vem conversar, vem trocar ideias, eles têm bastante contato com atletas de fora. E isso mostra que o pessoal realmente vê com outros olhos o quão o projeto se desenvolveu ao longo dos anos, né? E no caso, para eles representarem o Brasil um dia numa competição internacional, é pelos rankings em disputas nacionais. Exato. Não é apenas o treinador da seleção que convoca, como, por exemplo, explicando futebol, por exemplo, né? Isso, tem alguns momentos que sim, né? O treinador convoca, mas é os rankings que mandam. E aí, João e Mirella, assim, existe uma possibilidade de chegar batendo na trave? Bateu na trave. Por pouco. Assim, por poucos pontos ali, a gente tem, por exemplo, o Pan-Americano, que vai acontecer agora na metade do ano. As simples são os 4 primeiros do ranking e as duplas são as 2 duplas primeiras colocadas. O João ali, a Mirella e o Murilo também por uma posição um pouquinho melhor ali, está em condição ali. Mas já ano passado a gente teve essa condição de ter alguns atletas que poderiam ter ido, só que daí a gente esbarra um pouquinho na condição financeira, que é um pouco diferente do que um grande clube, por exemplo, né? Logística também, né? A gente está aqui no interior do Paraná, né? Para chegar em São Paulo não é tão simples como quem já está lá, né? Isso com certeza, e faz totalmente diferença como tu disse, na questão financeira de proporcionar. Mas nós almejamos esse ano, a Cauana, né, todo mundo sabe, né, a nossa para-atleta já teve resultados no Pan-Americano, nos Jogos aqui das Américas, teve o resultado agora esse ano fantástico na Espanha, e agora a gente está buscando esse espaço também no convencional, né? A Cauana já é atleta, né, da Seleção Brasileira Juvenil, e isso prova que também para eles é possível, né? Mas a gente vem buscando espaço também com o convencional, né? Então a expectativa, como o Leandro falou, a gente tem várias metas ainda para serem alcançadas, né? 2025 promete. Então. Muitas competições, né? Ano passado nós participamos, acho que 24 competições. Se pegar de janeiro a dezembro, a média de 2 por mês, né? Tirando aí os meses de férias, tem mês aí com 3, 4 finais de semana de torneio. Nossa. Então, além do treinar de segunda a sexta, segunda a sábado, né, Leandro? Ainda coloca a galera no busão para competir, né? Tem toda a logística, né? Mas eu escuto o Alan falando assim, eu vejo assim, Alan, tudo a seu tempo também. Porque assim, você chega de repente, já estamos no brasileiro, com um atleta no brasileiro. Será que realmente estamos maduros para isso? Temos estrutura para isso? Porque exige toda uma estrutura diferenciada, né? Todo um processo diferente. Então, assim, o processo está andando, eu acho que como tem que andar, né? E assim, tem um senhor lá em cima chamado Deus, cara, ele coloca as coisas certinhas. Ele coloca a linha aqui, se ele tira aqui, coloca um aqui, enfim. Eu acho que é tudo no momento certo. Não menosprezando o trabalho, a gente sabe que o trabalho é maravilhoso, isso, os resultados estão provando isso, não precisa a gente ficar falando que os seus resultados são maravilhosos, os nossos resultados são maravilhosos, tá? Mas assim, sempre com o pezinho no chão, entendendo todo o processo de como ele acontece, aonde ele começou, já estamos aqui, legal, seria legal, mas vai acontecer no momento exato. Vai acontecer no momento exato. Tudo tem seu tempo, com certeza. Para comemorar esse trabalho todo, esse projeto todo, né, Leandro? Agora é dia 24 de maio, é isso? Um jantar especial aí da Airbed. Queria que você falasse a respeito do evento também, se tem já
fichas ainda disponíveis? Eu sei que a procura tá grande. muito grande, quem sabe... O cardápio também é gostoso. Cardápio é irresistível, né? Falasse um pouco desse evento. Sim, então nós vamos ter, né, em comemoração aos 8 anos da associação. Por que 8 anos? Seriam 9, né? 2016. 2016 ainda a associação não estava fundada. Ela foi fundada em 2017, em função do que foi feito antes. Então, por isso que esses 8 anos. A gente vai ter lá uma deliciosa macarronada num espaço especial que eu considero o Café Colonial, acho o mais top da cidade, o local mais top. Vamos ter a música lá com um profissional qualificadíssimo chamado Gustavo Tessing. Me parece que ele é vocalista da banda Star House, é isso? Star House. Então vamos ter uma noite pai do por coincidência, pai do nosso cabeludinho aqui, que antes ele falava, acho que é o cabelo que chama atenção, só pode, né? As crianças pedindo autógrafo para ele, porque jogar não joga, mas o cabelinho chama atenção. É diferente. Mas, enfim, as fichas realmente são limitadas porque nós queremos atender muito bem. Nós queremos atender bem, então tudo vai ser vendido antes, até no máximo até o dia 10. Né? Ainda temos algumas fichas. Por que eu falo algumas fichas? Porque, assim, a galera do rendimento, esses nossos atletas, eles estão muito envolvidos em vender. Só para eles foram 300 fichas e nós só temos 400 lugares. Então, só para vocês terem uma ideia, que realmente não tem muito espaço assim. Assim, a venda está sendo bem legal e bem interessante. Para que, Ana? Para que, Gustavo? Vocês não ganham da prefeitura? Sim, temos apoio total da prefeitura, das 3 secretarias, esporte, assistência social e também da educação. Mas ainda assim sempre tem alguns gastos que não contemplam esse tipo de dinheiro, esse tipo de verba. Por exemplo, fazer um registro de uma ata, por exemplo. Quem contempla? Não tem. Então, nesse quesito, aparecem os patrocinadores também, né, Chapla? Que são as empresas privadas que nos ajudam, mas ainda assim é necessário ter para quê? Compra de materiais para os nossos atletas das escolinhas, esse vai ser o fundo que vai ser arrecadado, e também a galera do rendimento que já está viajando aí o Paraná e o Brasil afora, eles vão ter ajuda de custo para estadia e alimentação. Confere, Chapla. É isso, galera? Então, assim, vamos trabalhar e vamos vender. Mas, assim, a venda está bem legal, está bem bacana. Nós vamos ter uma programação muito especial. Vai ter também dança lá, Ana, acredita? Olha só. Vai ter até uma apresentação de dança, vai ter uma apresentação de sanfona de gaita, um menino que arrebenta gaita, moleque, que é fantástico. Vamos ter lá uma apresentação de badminton, a galerinha do alto nível vai mostrar no alto nível o que é um badminton para o pessoal olhar. Isso aí é badminton? 400 km por hora, para quem não sabe, chega o smash, que é a cortada do badminton, ela chega a 400 km por hora. Então, assim, vai ter uma noite totalmente especial, repleta de atrações. De atrações, cardápio gostoso, Peteca música boa. Com certeza. Que legal. Não, esse é o nosso principal objetivo. Como o Leandro bem frisou, né, a prefeitura ela está sendo fundamental nesse processo, né, Leandro? E com certeza os nossos parceiros, né, os nossos apoiadores, patrocinadores, até eu posso pedir aí para apresentá-los, né, o Sicredi, né, Leandro, um parceiro que desde o início acreditou no projeto e mantém desde o ano de 2016 as ajudas, né, o Sicredi é fantástico conosco, a autoelétrica do João, o senhor Gainor, ser humano também incrível, né? Conversando com ele ontem, apresentando o projeto, a gente sempre bate esse feedback, essa troca de informações devolutivas para os nossos parceiros. Temos as indústrias Schumacher, a Academia Equilíbrio, a Clínica Betel de Fisioterapia e também a Rondomed. Então, né, Leandro, se eu esqueci alguém, me ajude. Não, o Cristo Rei e o Cristo Rei, né? A gente já falou muito ali, o Cristo Rei, e o Unioeste também, né? A gente acaba citando, né, pelos... São pessoas que são patrocínios indiretos, mas que cedem toda a estrutura para nós, né? A Unioeste cede toda a estrutura de ginásio, Cristo Rei. Então, assim, fora todas as outras escolas, né? O Martin Luther, Paulo Freire, Elon Domingues... E por aí vai, né, as outras escolinhas. Então, isso a gente tem que ser muito grato a esses locais, às pessoas que desenvolvem e proporcionam que a gente utilize todas essas estruturas que façam com que a gente esteja aí, né? E em breve, né, Leandro, nós temos o Municipal, né? O nosso festival que vai acontecer no próximo final de semana, no dia 10. Já temos mais de 200 crianças inscritas. Então... Só ali a gente já movimenta quase metade das crianças que nós atendemos, né? Então, tendo convidados até mesmo de Maripá. Alguns alunos da cidade vizinha
que também tem um projeto lá, o professor entrou em contato, vão participar dentro da nossa atração aqui do municipal. Então, isso prova que a gente vem desenvolvendo em vários ramos, várias linhas diferentes de atuação, não só proporcionando ao rendimento, mas também às crianças uma atividade lúdica e competitiva ao mesmo tempo. Esses municipais, eles são muito importantes, né, Alan? Eles servem para os técnicos, por exemplo, já ficar de olho, aquele moleque pode ir para a formação, ele tem talento. Aquela menina ali, olha só como ela é rápida, enfim, serve já de base também para levar para a formação. E aí o que temos também é que esse municipal todos podem jogar, todos lá vão lá participar. É uma festa nossa que a gente faz 3 por ano, né, Chapa? É uma praxe, assim. Então eu fico treinando, né, Gustavo? É gostoso treinar? Sim. Mas é gostoso competir. O gostoso é competir. Sim. Então isso, querendo ou não, alimenta esses municipais, né? E é a oportunidade para as nossas crianças Vai das ser escolinhas. No Braga, no Cristo Lá no Rei? Colégio Cristo Rei. Colégio Cristo Rei. Dia 10 de maio, então. Dia 10 de Fica o maio. convite para quem não conhece e não joga, mas para ir lá conhecer e ver como funciona, né? Um jogo de alto nível também, né? Certamente atletas, os principais aí do município estarão lá para também quem quiser conhecer, né? Para eles, Gustavo, Ana, a gente faz uma abertura especial que é na quinta e na sexta-feira à noite, então já proporcionando para que todos possam ir lá acompanhar. E o sábado é as nossas escolinhas, né? Nosso festival mesmo, então eles... Para quem quiser ver um jogo legal, de alto nível mesmo, aparece lá na quinta-feira e na sexta-feira que vão ter os nossos jogos. O pessoal com certeza tá empolgado, animado para fazer uma boa apresentação, né? e chamar ainda mais gente para conhecer esse esporte que na nossa cidade vem se destacando. Ô Chapa, deixa eu perguntar, tem gente curiosa. Ficaram já sabendo que vai ter essa apresentação no dia do jantar aí, e é do rendimento, pessoal, né? Quantos vão ser? 2 só, né? 2. O pessoal já está querendo saber quem que é. Não. O pessoal está querendo saber quem que é. Não, mas isso é legal. A gente, como o Leandro falou, a gente quer fazer uma apresentaçãozinha também com algumas dinâmicas com ele. Claro que é um espaço mais limitado, mas nós queremos também mostrar para o pessoal e eles verem como é que é o badminton mesmo, né? Bacana. Show de bola, né, Ana? O badminton, relatos aí do Alan, do Leandro, da Mirella e do João mostrando aí quão forte, né, está o badminton em Marechal Rondon, um projeto já consolidado, né? 8 anos aí, não é simples, né? Um trabalho de 2 ciclos olímpicos, podemos resumir assim, né, Leandro? Então, parabéns pelo empenho de todo mundo lá, né? Para toda essa garotada, né? Esses 400, 500 aluninhos aí que estão lá fazendo do badminton assim, despontando, né? No esporte de Marechal Rondon. São tantos esportes, tantas modalidades que a gente tem trabalhado, a gente convida o povo para vir aqui falar a respeito, mas o badminton, talvez per capita, seja uma das modalidades que mais traz medalhas a nível estadual e nacional, né, para nossa cidade. Então, valorizar cada vez mais esse trabalho feito pela Arbed. Isso aí, parabenizar o pessoal, que eles continuem assim empolgados, tanto o pessoal da diretoria aqui representado pelo Leandro, o técnico, e os atletas, porque é muito bacana, né, Gustavo? Como você acabou de falar, a gente recebe aqui toda semana pessoal de diferentes modalidades, e como é bom a gente ver o esporte realmente transformando a vida das pessoas. E geralmente quando estão aqui, quando o pessoal fala, a gente vê aquele brilho no olho. Sim. Isso é especial demais. Então, assim, realmente parabéns, desde já um sucesso aí para 2025. Vocês conquistarem, né, muito mais, porque a Arbad e vocês todos envolvidos merecem. Sim, com certeza. Então, Ana, Gustavo, né, agradecer novamente o espaço. Já tivemos a oportunidade, né, Leandro, de vir aqui em outras vezes. Acho que isso é importantíssimo para a gente divulgar o nosso projeto, divulgar o nosso trabalho, enaltecer também aos outros esportes, porque não é só o badminton na cidade. Isso acho que a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, a gente que viaja em várias cidades do estado, do Paraná, do Brasil, a gente vê o quão a Prefeitura desenvolve projetos esportivos na nossa cidade em diferentes modalidades. E isso a gente tem que aplaudir e reconhecer o poder público desde as gestões passadas até essa atual, que vem dando seguimento. Isso é importantíssimo para a gente formar cidadãos e pessoas legais para a nossa sociedade, capacitadas e tudo mais. Mas agradeço novamente o espaço, tá? Acho que isso enaltece o nosso trabalho, enaltece o badminton e o quão importante e a gente com certeza agora nesse estadual já
Vamos trazer bastante medalhas, vamos para as próximas competições e fica o convite, né, Leandro? Nosso municipal, festival dia 10 e o nosso jantar no dia 24 de maio. Leandro? Maravilha, só agradecer a oportunidade. Só no olho na bola nós temos 75 matérias. Então a gente ninguém está brincando, né? Ninguém está brincando de fazer badminton a não ser nossas crianças. As crianças têm que brincar, têm que fazer o lazer. Mas enfim, mostra assim o quão o trabalho é sério, quanto o trabalho é sério, assim, quantas pessoas já acreditaram nesse projeto. E assim, vocês do presente aqui, a gente agradece de coração, que sempre tem um espaço aberto. E quando não tem nada para falar, Ana, chama nós que nós vemos. Pode deixar. Deixamos a deixa, né? Às vezes falta alguém ali e tal, não encaixou ninguém. Chama que nós estamos aí. Então. E com vontade, com vontade. Com certeza que informação a gente vai trazer, né? Vai trazer, sempre novidade, coisa boa. Não falar a mesma coisa, né? É verdade, que legal. João e Mirella? Agradecer a oportunidade de estar aqui. Primeira vez que eu vim, gostei bastante. Agradecer a oportunidade também, quem sabe mais vezes poder voltar aqui e com mais resultado e mais conversa, com certeza. Muito bem. O Arena vai ficando por aqui. Lembrando que este programa tem o oferecimento da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, de Marechal Cândido Rondon. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.